O Brasil é um país bastante sui generis. Por um lado, nós temos uma civilização sofisticada, cheia de problemas. Por um outro lado, ainda nós somos selvagens, desconhecidos, principalmente na Amazônia, né? É quase que impossível a gente deixar de pensar na Amazônia como um lugar cheio de surpresas, uma caixinha de surpresas, não é isso? O que realmente existe na Amazônia? Que civilizações viveram ali? Será que já teve civilizações ali ou não? Uma vez que ela está tão dentro ali daquela área onde os incas, né, se desenvolveram. Quer dizer, há muitas perguntas ainda sem respostas. E para falar um pouco desse fascinante assunto que é a arqueologia, principalmente no Brasil, eu quero trazer para vocês um amigo meu que entende para burro disso e que vai nos contar histórias incríveis, que é o Aurélio de Abreu. Faz favor, Aurélio. Prazer estar novamente com você. Obrigado. Grande prazer. Obrigado de sentar. Quer pegar o microfone ali, faz favor. Só para vocês localizarem um pouquinho, o Aurélio de Abreu é professor de antropologia na Faculdade Casper Líbero e na Universidade de Guarulhos. Além disso, ele é arqueólogo com especialização em cultura indígena das Américas. Não é isso? Agora, quer dizer que é o que está por dentro de toda essa coisa misteriosa, porque a gente vê, né, Aurélio, explorar muito a cultura inca, a gente vê uma série de coisas, pelo menos na divulgação, não é? E o brasileiro fica meio assim, esquisito, parece meio misterioso, ou parece que não tem nada a dizer, quer dizer, eu não digo apenas da civilização dos nossos índios, esses conhecidos, não é? Mas aquilo que foi além deles, né? Aquilo que está mais para trás dele. Por exemplo, Amazônia. Existe alguma pesquisa, existe alguma coisa sobre a Amazônia? Nesse sentido arqueológico? Alguma coisa tem sido feita, mas o número de indagações é muito maior. Meu último livro, um presente para você, observa obrigado. Que aqui embaixo eu digo, além do mais, os mistérios. Além do mais, os mistérios, né? Olha, gente, deixa eu mostrar aqui para essa câmera, acho que vai dar para ver melhor. Veja bem. Quer dizer, então, que é Culturas Indígenas do Brasil. Está aí. Não é o primeiro, não, né? Você tem vários, não é isso? 25. Beleza, 25, gente. Quantos anos você está fazendo esse trabalho, né? Bom, eu estou fazendo arqueologia, em geral, desde 1965. Sei. Fora disso, como você sabe, fui o único arqueólogo brasileiro a trabalhar na Ilha de Páscoa. Você lembra bem que nós trouxemos um materialzinho. Você aqui de novo, porque já vi que você é uma mina, né, de coisas curiosas. Pelo menos eu tenho fascínio por arqueologia. Mas vamos entrar um pouquinho hoje na Amazônia, né? O que é que existe na Amazônia de interessante no campo da arqueologia? Bom, no campo real, palpável, aquilo que se conhece. Várias culturas que deixaram questões a serem respondidas. Por exemplo, aqui no bolso eu tenho 3 peças, uma delas em amazonita, é um sapinho, é o chamado muiraquitã. Uma outra em jadeíta, você vai reparar que é uma representação de um felino. Que gracinha, gente. E mais Trabalho uma... caprichado, né? Realmente... artístico, quer dizer... E lembre-se que cortado sem terem metal. Aí se você cortar sem metal, mas como é que então pode cortar? Pedra. Pedra com pedra. E por polimento fim, com areia, talvez, exato, né? areia molhada. E por fim, um muiraquitã de jade. O que é muiraquitã? Muiraquitã era um amuleto que, segundo a lenda, era dada pelas mulheres sem marido, as amazonas, as famosas, aos seus eventuais amantes. Era um presente de depois ou um presente antes? Depois para voltar no ano seguinte. Pois é que isso aqui, entendeu, gente? Dependendo do desempenho, entendeu? Você ganhava um muiraquitã, que chama? Exatamente. Muiraquitã, olha aí, gente. Mulheres generosas, né? De qualquer maneira, veja você, como esse material, existem várias estatuetas, existem diversas peças, as quais não temos explicações, e lendas, muitas lendas. Fala-se, por exemplo, da existência de uma cidade perdida. Uma cidade de pedra que tem sido procurada ao longo dos anos.
O coronel Fawcett perdeu-se procurando essa cidade e até hoje não voltou. Desde 24 é muito tempo, acho que ele não volta mais. Essa história é famosa, Independente disso, você tem aquela famosa história das pirâmides amazônicas, da morte do jornalista alemão Karl Brugger. Pera, como é que é essa história, né? Conta para nós como é que é essa história toda das pirâmides no Amazonas. Como é que é essa história do assassinato? E a história... é que se sabe, né? O que se sabe é o seguinte: um piloto da Swiss Air, Schmidt, estava em Manaus. Aí chega perto dele um índio, maltrapilho, sujo. Chega perto dele e pede um prato de comida em alemão. Ele se espantou, um índio falando alemão. Aí disse: bom, eu pago a comida, mas você me conta a história. Claro. O índio disse: bem, eu não sou bem índio, eu sou mestiço. Meu pai era alemão de um grupo nazista que veio para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, preparando a invasão do Brasil em 1939. 2.000 nazistas vieram para a Amazônia. E eles atingiram a minha tribo, que vive nas ruínas de uma antiga cidade de pedra, no Alto Amazonas, ali na confluência do Rio Negro, perto do Rio Jamundá, ou seja, uma região mesmo de floresta bruta, tropical. Foi um prato cheio. O piloto suíço achou aquilo uma maravilha, pagou a comida para ele, voltou para a Suíça, contou para o Erich von Däniken. O Erich von Däniken, atrás sempre de novidades, montou uma expedição, veio ao Brasil. O governo brasileiro, sempre cioso, sempre cuidadoso, proibiu o Däniken de entrar na floresta com índios. Por causa daquela coisa dos nazistas terem entrado lá? Não, também pelos nazistas, também pela proteção da arqueologia, também porque, bom, aquelas coisas do Brasil, não vamos nunca nos se perder. sabe. O mistério dos mistérios. O maior mistério é eles, né? Bom, aí o Däniken voltou, reclamou, deu uma entrevista para a revista Stern, e a revista Stern mandou para o Brasil um jornalista que era o seu representante para a América Latina. Falava muito bem espanhol, arranhava o português, um rapaz de grande inteligência, o Karl Brugger. Aqui está a fotografia dele. Este moço foi assassinado no Rio de Janeiro. Foi assassinado no Rio de Janeiro em 1984, em janeiro de 84. Por que ele foi morto? Uma coisa estranha. Segundo o companheiro dele, que é esse que está aqui ao lado, um cidadão chegou perto dele, disse alguma coisa em português que o outro alemão não entendeu. O Karl Brugger concordou, acenou com a cabeça e o cidadão que perguntou puxou o revólver e deu-lhe 3 tiros no coração. Mistério absoluto, prende, não prende, Blitz 1000, a embaixada alemã no Rio de Janeiro protestou. Quem era o Karl Brugger? Karl Brugger era nada mais, nada menos o autor de um livro que é proibido no Brasil, A Crônica de Akakor, o qual foi editado em Portugal, na Inglaterra e na Alemanha. Ainda é proibido até hoje? Hein? Ainda é proibido até hoje? Acredito que sim, porque só tem essa edição portuguesa. Gente, olha, estamos com um livro proibido, gente. Bom, o Karl Brugger dizia neste livro que ele entrevistou o índio Tatum Canara, aquele índio que falava alemão. O índio contou para ele a história da tribo, a história da cidade em ruína, a história de 3 pirâmides que existiriam na cidade e, mais ainda, que 2.000 soldados alemães tinham vindo e uma parte deles ficou na Amazônia, vivendo entre os índios. Muitos se casaram, miscigenaram-se e viveram por lá. O Karl Brugger, com isso, recolheu as informações, várias horas de gravação e lançou na Alemanha esse livro de Chronique von Akakor, que tem edições em inglês e em Portugal. Em suma, é uma história complicada porque ela atinge a ideia de que haveria uma certa cumplicidade do governo brasileiro de então quanto a essa entrada dos alemães no Brasil. Claro. Lembramos ainda que Getúlio Vargas e o próprio general Eurico Gaspar Dutra eram muito ligados à Alemanha. O Dutra tinha a mais alta condecoração alemã, a Águia de Ouro do Reich. Todo esse pessoal fascista era afim, né? Bem afim. Eles se davam bem, a ideologia estava ali, né? Ali, né? Bem pertinho. Bom, então essa história vai mais longe. Um avião alemão cheio de suprimentos caiu na Amazônia e isto resultou na morte de um outro cidadão, o senhor Súcuros, que era piloto nazista e que depois da guerra também se estabeleceu no Brasil. Aliás, ele tinha um hidroavião ali na lagoa ali da represa,
negócio que ainda está sendo explorado pela família. Acho que você conhece aquele aviãozinho ali, né? Aham. Muito bom. O Brugger foi assassinado e os amigos dele, aqueles que tinham tentado ir até a cidade perdida e sempre foram interrompidos, foram morrendo um a um. Roldão Pires Brandão, o mesmo cidadão que me deu esta peça aqui, Lerrel de Silibon, quase todos morreram assim. Esse também que te deu essas peças? Esse que me deu esta peça aqui morreu de uma morte assim meio estranha. Foi fuzilado por um pistoleiro que teria sido contratado por alguém e levou um tiro à noite. Coisas estranhas, né? Aquelas histórias. Gente do céu, bom, você não está se metendo nisso também, né, Aurélio? Não, eu escrevi duas reportagens e depois disso, depois de 4 telefonemas, um tanto quanto ameaçadores, assim... Você já recebeu? Já. Na base, nós cortamos seu pescoço, ou cortamos abaixo do pescoço, pelo sim, pelo não, nós resolvemos segurar, né? Quer dizer... Mas para você, qual é seu palpite? Quer dizer, que forças seriam essas? Seriam forças das pessoas que moram lá? Seria forças do governo que não quer que a população venha saber o que esse passado tão próximo andou fazendo ali com alemães, né? Saber lá, né? O que pode estar por baixo disso, que o povo nunca veio saber, que esse é segredo de Estado, entre aspas. Ou seria o pessoal que mora lá na cidade mesmo? Como é que é? Qual é seu palpite? Bom, nós temos que separar a história em 2 pontos totalmente diferentes. Um deles, a indiscutível, a absolutamente certa, vinda de alemães, de nazistas ao Brasil e de uma profunda infiltração nazista antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Note bem, o Brasil até hoje é rota obrigatória de passagem de ex-nazistas, de organizações de proteção a agentes nazistas na América do Sul. Portanto, essa gente tinha muito dinheiro, eles saquearam a Europa, eles se estabeleceram em vários pontos, eles não teriam interesse de serem descobertos. Inclusive, a exploração do Jari, ela tem aspectos nebulosos, que até hoje não foram levados a fundo. Há um submarino alemão, sem dúvida alguma, desaparecido dentro da Amazônia, que sabemos que ele penetrou no rio Amazonas. Se saiu ou não, não se soube. É um submarino desaparecido, é um daqueles grandes submarinos de 2.800 toneladas do Terceiro Reich. Sem dúvida alguma, a Alemanha tinha interesses muito grandes na área da América do Sul. A outra parte se insere na legenda das cidades perdidas. Essa legenda foi coberta e foi citada desde o descobrimento. Você disse, aliás, com muita propriedade na abertura da minha apresentação, de que nós estamos realmente muito perto da área incaica. Eu mesmo encontrei ruínas, sem dúvida algumas incaicas ou pré-incaicas, na Bahia, numa expedição que fiz alguns anos atrás. Na Bahia? Na Bahia. Que coisa interessante. No município de Brumado. Então, quer dizer... E o que é que se encontrou lá? Pedras? Eu encontrei um resto de uma cidade em pé. Resto de uma cidade? Exato. Isso foi dado no Fantástico na época. Eu não sabia. Bom, então, existe realmente muita fumaça, para não ter fogo por trás disso, claro, em relação à existência de cidades perdidas. Eu vi, aliás, amuletos, nesse texto aqui eu vi foi nesse que você mostrou uma pequena fotografia de uma cidade, acho que é no seu livro, né, que tem um retratinho de parece uma pirâmide. Não. Isso está na revista Planeta. Deixa eu ver, traz aqui, deixa. Que foi editada na época. Há pouco tempo. E eu achei interessante, né? Porque como é que pode achar uma pirâmide, gente, no meio do matagal daquele, né? E de repente uma pequena fotografia como essa mostra que... não sei se dá para ver bem aí na câmera, dá? Você veja, a floresta e o pico da pirâmide claríssimo, né? Destacando no relevo. Isto foi uma fotografia obtida pela expedição do Däniken de avião. Eles não conseguiram ir ao local. Não conseguiu chegar lá. Porque foi proibido. Agora, esta fotografia foi tomada pelo grupo do Däniken e é uma publicação americana, Ancient Skies, e é assinada pelo próprio Erich von Däniken na época. Nossa, mas é claro, essa fotografia é clara que isso é uma pirâmide, não pode ser um relevo comum, né? Quer dizer, o que é que está por baixo daquele matagal todo, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Mas existe alguma tentativa, ou está existindo alguma tentativa de fazer alguma pesquisa? Os arqueólogos brasileiros, como é que é? O povo não... Não, mas o arqueólogo brasileiro é uma situação muito triste. Em primeiro lugar, não há dinheiro para nada. Bom, né? Quando se fala em pesquisa arqueológica, área aqui, né? ir para a Amazônia
fazer uma expedição com aviões. Lembre-se, o Däniken, sem não ter chegado ao local, gastou algumas dezenas de milhares de dólares. Isso para nós, você falar isso para uma instituição científica, de que iríamos fazer uma expedição atrás de uma cidade perdida, olha, você no mínimo perde o emprego. No mínimo, a gente tem que por trás um desses aventureiros como Rockefeller e outros grandes, grandes nomes que são apaixonados pela arqueologia, apaixonados pelos mistérios do mundo e que, de repente, dão o que tem também para esse tipo de exploração, como é o caso de muitos ingleses. Mas a legislação brasileira hoje proíbe. Note bem, o Chabert, que é um industrial norte-americano, ele propôs realizar uma expedição inteiramente financiada por ele, e ele queria apenas o direito de fazer a pesquisa. O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, eu estou correndo o risco até de perder a minha licença, hein? O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional disse que não, que ele como estrangeiro não poderia ir lá. E Nacional não vai porque não tem dinheiro. É aquela história, nem vai, nem sai de cima. Aquela coisa bem brasileira, né? Mas aí que está, minha gente, você veja, está ficando cada vez mais próximo o momento em que a gente precisa desvendar esses mistérios, não tem sombra de dúvidas. Porque, se você vê, tem Inca até na Bahia, quer dizer, aí o meio, O que acontece no meio. E outra coisa que eu acho interessante, que me passou assim nas minhas fantasias, porque isso é uma tema excitante para a gente fazer fantasias, Quem sabe ainda nós vamos encontrar uma cidade alemã, meia índia, meia alemã ali no meio, uma civilização ali morando por baixo do matagal todo que a gente não tem condições de patrulhar, não tem condições de vigiar. Quer dizer, o que está por trás disso, Quantas outras coisas estão ali atrás, Porque, na verdade, a gente fica sabendo muito pouco do que o pessoal que está comandando aí anda fazendo, De qualquer maneira, está um tema aí para todos nós estudarmos, todos nós pesquisarmos, e acima de tudo para os jovens. Eu acho que os jovens teriam muito mais oportunidade quando essa hierarquia velha aí, essa velharada toda sair daí, que acredita que esconder para controlar as coisas melhora alguma coisa, Não acredita na sabedoria, não acredita na liberdade, não acredita na consciência, que a consciência que amadurece um povo e não a ignorância. Então, muito obrigado, Aurélio, por ter estado aqui. Eu que agradeço. E ainda quero que você me venha aqui falar sobre a Ilha de Páscoa, tá bom? É um prazer. Tá, muito obrigado. Prazer, e muito sucesso ao seu programa. Muito obrigado. Obrigado.